A graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus sejam derramados sobre a sua vida nesse dia especial. Diário do Pastor, Pastor Davi Nogueira, aqui com você, para compartilhar lá no Evangelho de João, capítulo 10, apenas um pequeno versículo, o versículo de número 27. João 10, 27. O Senhor Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vou ler mais uma vez, preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pergunto para você nesse dia: você é uma boa ovelha? Você é uma boa ovelha? Olha só, a relação entre um pastor e suas ovelhas é muito interessante. Além de todos os cuidados gerais com o rebanho, um pastor precisa observar particularmente cada uma das suas ovelhas, uma vez que elas são muito frágeis e carecem de cuidados que vão além de somente alimentar e proteger. Cada ovelhinha tem a sua peculiaridade. É o pelo dessa aqui que é mais robusto, é aquela ali que tem uma patinha machucada, é aquela outra ali que não enxerga direito. Cada uma tem uma necessidade particular. Por isso o pastor precisa ficar atento. Agora é interessante que as ovelhas também mantêm com o pastor uma relação bastante peculiar. E é esta relação que é observada pelo Senhor Jesus, que ele aplica nestas palavras que acabamos de ler aqui, ao seu relacionamento para conosco, os seus discípulos. Então eu queria fazer algumas afirmativas aqui a respeito dessa verdade. Somos ovelhas, mas somos boas ovelhas. Primeiramente, as ovelhas são particulares. Particulares. Cada pastor tem o seu rebanho e cada rebanho tem o seu pastor. Não é o fato de um pastor ser pastor de ovelhas que ele vai chegar em todo o rebanho e ter aquele rebanho como seu pelo fato dele ser pastor. O que isso significa? Significa que nós somos ovelhas pessoais do Senhor Jesus. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece cada um de nós, as minhas ovelhas. Assim Jesus se refere. As minhas. Tem as daquele outro, mas as minhas são as minhas. Você é ovelha de Jesus. Você não é ovelha do reverendo Juarez, você não é ovelha do reverendo Davi, você não é ovelha do reverendo Nivaldo, você não é ovelha de nenhum pastor desta comunidade, antes de ser ovelha do bom pastor. Particularmente, as minhas ovelhas, disse Jesus, elas me ouvem. Segundo, as ovelhas conhecem o seu pastor. Ouvir a voz do pastor é algo muito particular de cada rebanho, de cada ovelha. Olha que interessante, um pastor pode chamar qualquer ovelha de qualquer rebanho que não seja seu e elas não vão ouvir a sua voz. Contudo, se uma ovelha desse pastor estiver longe, ou até mesmo estiver misturada com outro rebanho, ao ouvir a voz do seu pastor, ela o reconhece imediatamente. Coisa linda o Senhor Jesus dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, queridos, o inimigo tem voz de pastor. O coração tem voz de pastor. Tem muita coisa ao nosso redor que tem voz de pastor. Mas a voz do pastor precisa estar clara no nosso coração. Uma coisa é voz de pastor. A outra coisa é a voz do pastor. Aquela ovelha infiltrada no outro rebanho, misturada ou perdida, ela pode ouvir a voz de muitos pastores. Mas ao ouvir a voz do seu pastor,
ela reconhece que é Ele. E isso é maravilhoso. Terceiro lugar, as ovelhas, justamente por serem particulares e por reconhecerem a voz do seu pastor, elas o seguem por onde ele for. Assim disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não se trata somente de saber que o pastor está ali. Não se trata somente de sentir-se pertencente a um rebanho, mas também de segui-lo, por onde quer que ele vá, ainda que sejam por caminhos escabrosos e perigosos, porque as ovelhas confiam no seu pastor, porque essas ovelhas obedecem ao seu pastor, porque as suas ovelhas o seguem. Você é uma boa ovelha? Sejamos todos ovelhas do bom pastor. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu rebanho, Ele nos conhece particularmente, Ele nos conhece intimamente e Ele nos guarda, nos protege e cuida de cada um de nós com muito carinho. Seja uma boa ovelha, em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Deus te abençoe. Tchau, tchau.